Olá irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio, estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E hoje nós estamos aqui em um local que nós viemos conhecer, já havíamos passado por aqui algumas vezes, mas não paramos para perceber a beleza desse lugar. Estamos aqui no Boqueirão, em São Pedro da Aldeia, uma área onde tem uma região aqui com pescadores, um lugar muito bonito para se conhecer, para você vir aqui com a sua família, um lugar muito agradável. Então hoje eu gostaria de meditar com você uma ilustração que trata sobre o elefante acorrentado. E essa ilustração ela conta a história de um elefante de circo. E certa vez um homem ele foi no circo ver o espetáculo, assistir o espetáculo. E ao chegar lá dentro do circo, ele percebeu o elefante exercendo, durante a sua apresentação, uma grande força. 3 troncos de madeira gigantes. O elefante ele conseguia levantar aqueles troncos de madeira com a sua tromba. E depois um carro com umas 20 pessoas dentro, uma Kombi, e o elefante conseguia empurrar com a força do seu corpo. E aquele homem ficou espantado com a força daquele elefante. E o espetáculo termina, ele vai embora para sua casa e no dia seguinte, ele indo para o seu trabalho, passa na região onde estava aquele circo. E ao perceber que aquele mesmo elefante que no dia anterior demonstrou uma grande força, aquele elefante estava na região ali do circo, preso por uma corrente na sua pata, e uma pequena estaca de madeira fincada no chão. E aquele elefante balançava para um lado e para o outro, e aquele homem olhou para aquela situação e falou: meu Deus, esse elefante ontem demonstrou uma força gigante, como é que esse elefante não se liberta dessa corrente, não arranca essa estaca de madeira no chão e foge? E aí o criador daquele elefante, olhando para ele, falou assim: tudo bom? Ele falou: ó, rapaz, ontem eu vim aqui no espetáculo e vi esse elefante levantar uns 1000 quilos com a sua força, com a sua tromba, empurrar um carro com umas 20 pessoas dentro. Como é que esse elefante permanece preso nessa estacazinha de madeira pequena no chão, que com certeza se ele puxar, ele arranca? Aí ele falou: ah, rapaz, eu vou te explicar o porquê que ele fica ali balançando de um lado para o outro o tempo todo. Porque esse elefante ele veio para o circo bem pequeno, ainda um bebê elefante. E quando pequeno, foi presa também na pata dele uma corrente e uma estaca de madeira no chão. E como ele era muito pequeno, ele tentava arrancar, forçava por várias vezes e não conseguia. E chegou a um ponto que o elefante desiste. Ele desistiu de exercer força contra aquela estaca de madeira, porque pelo seu tamanho e pela sua força, que ele ainda não possuía, ele achou que não conseguiria romper essa estaca. Então o elefante cresce com isso na mente e ele simplesmente se conforma. Ele acha que ele não teria forças para romper essa estaca. Irmãos, assim, às vezes, nós, trazendo uma aplicação para o nosso dia, às vezes nós agimos dessa forma. A única forma que teria daquele elefante se soltar daquela estaca seria se acontecesse algo imprevisto, um incêndio, por exemplo, algo que levasse ao elefante a uma situação de estresse e que ele se visse acuado, e aí ele iria correr para salvar a sua vida, e aí ele romperia, arrastaria aquela estaca de madeira. E os nossos limites, irmãos, muitas das vezes, eles só são conhecidos nos momentos de grande dificuldade, nos momentos de grande angústia, de grande tribulação. E com base nessa ilustração que nós acabamos de ouvir, eu queria compartilhar com você uma história bíblica que fala a respeito de um homem de Deus. E essa história bíblica ela está lá em Juízes, no capítulo de número 6, a partir do versículo 11, que fala da história do homem de Deus chamado Gideão. Esse homem de Deus, ele efetivamente não conseguiu
identificar, não conseguia identificar a força que ele tinha. E ele simplesmente não consegue, identificando essa força que ele havia, né? O Senhor aparece para Gideão na figura de um anjo, e Gideão simplesmente ele não entende a princípio tudo aquilo que estava acontecendo. E aí o anjo começa a falar com Gideão, lá em Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abisreita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Perceba, Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é um lugar de se malhar trigo. Lagar é um local onde se extraía o suco da uva. Então Gideão está malhando o trigo no lagar para colocar a salvo dos medianitas. Porque os medianitas invadiam ali aquela região e levavam toda a colheita, levavam todo o alimento e deixavam efetivamente os judeus ali, os israelitas, passando por necessidade. E Gideão vai para um lugar, para um local mais reservado, e ali ele malhava o trigo para poder ter o que comer. E aí a palavra de Deus diz no versículo 12 de Juízes 6: Então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13: Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O anjo do Senhor fala para Gideão: O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão começa a questionar o anjo do Senhor, falando: olha só, conforme diziam os nossos pais, que o Senhor nos fez sair da terra do Egito, e por que tudo isso está acontecendo com a gente? Porque o Senhor não tem se levantado em nosso favor? E aí, irmãos, a gente percebe que o Senhor, ele vai e fala com Gideão no versículo 14: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. Então ele disse, Gideão dizendo: Ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-se-lhe o Senhor a dizer ao Gideão: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E aí no versículo 17, responde Gideão. Ele respondeu: Se agora achei mercê, ou seja, se agora eu achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que fala comigo. Irmãos, essa passagem aqui, o anjo aparece para Gideão. Gideão é chamado de homem forte, homem valente. Gideão não se via dessa forma. Gideão estava acuado, escondido num lugar, malhando trigo, num local impróprio. E aí o anjo do Senhor aparece e diz: Ó, Gideão, o Senhor é contigo, Deus vai te usar para livrar o teu povo dos medianitas. E Gideão fala assim: Ah, Senhor, como livrarei Israel? Eu sou, a minha casa, a minha família é a mais pobre aqui desse lugar, e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão, ele tinha ali, irmãos, percebo eu, conjectura minha, um complexo de inferioridade gigantesco. Gideão via que a casa dele a família dele era mais pobre, e que ele era o menor da casa do pai dele, e que ele se sentia desqualificado para realizar a obra. Mas o Senhor faz Gideão perceber que não seria a força do Gideão, a inteligência dele, que iria conseguir obter vitória.
Tanto é que no capítulo 7, no capítulo seguinte de Juízes, a palavra do Senhor diz que o Senhor manda os homens de Israel, que somavam, se não me falha a memória, 32 mil, e ele manda que Gideão afaste os tímidos e os medrosos, os covardes, e saem 20 mil. E fica aquele outro grupo pequeno, e o Senhor fala para Gideão, olha só, leva esse povo para beber água. E aqueles que lamberem a água como um cão, como um cachorro faz, você põe à parte. E aqueles que se ajoelharem para beber água, que largar os armamentos, né, para poder beber água, você separa. E aí, desses que lambem a água como um cão, eram apenas 300. E o Senhor manda dividir esses 300 em 3 grupos de 100. E o pior, irmãos, o Senhor, além de dividir esse grupo reduzido, porque os medianitas eram 135 mil, o Senhor falou para eles, olha só, vocês vão guerrear contra eles com armas poderosíssimas. Vocês vão levar uma trombeta, vocês vão levar um cântaro, um jarro de barro, dentro dele uma tocha. E quando vocês chegarem lá no arraial, vão se dividir em 3 grupos e Gideão vai dar um grito pelo Senhor, espada pelo Senhor e por Gideão. E eles vão tocar a trombeta e vão quebrar os cântaros e vão ficar com as tochas ali acesas e Deus vai dar a vitória. Agora veja bem, você vai para uma guerra, para uma batalha, contra 135 mil homens armados e você leva apenas um jarro de barro, uma trombeta e uma tocha. E você só vai gritar, tocar a trombeta, gritar, espada pelo Senhor e por Gideão, quebra o jarro e fica com a tocha lá. Isso é impensável para nós, seres humanos, que pensamos de forma natural, de forma comum. Mas para o Senhor não, irmãos. O Senhor quis mostrar para Gideão que a força dele não vinha dele, dos seus braços, não vinha do seu intelecto, vinha do Senhor. O Senhor agiu dessa forma para que eles, os israelitas, pudessem perceber que foi o Senhor quem guerreou aquela batalha contra aqueles medianitas e não eles. Foi o Senhor que lhes concedeu a vitória e não a força de seus braços, das suas armas. E às vezes, irmãos, a gente percebe que Gideão ele agiu assim como aquele elefante acorrentado. Gideão ele estava ali na sua vida simples, humilde, sem perceber que ele poderia ser um instrumento de Deus para libertar o seu povo. E quando ele percebeu, quando ele foi despertado pelo Senhor, que a força dele viria do Senhor e não dele, e que ele deveria confiar no Senhor e liderar o povo naquela grande vitória, ele verdadeiramente descansou em Deus, ele passou a confiar no Senhor e ele lidera o povo e obtém vitória. Obtém vitória porque foi o Senhor que concedeu vitória para eles. Então, às vezes, nós agimos assim como Gideão, nós agimos como aquele elefante, nós não entendemos que nós temos uma grande força. Mas essa força não vem de nós, irmãos, essa força vem do Senhor. Porque Paulo, ele fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, é aí que eu me fortaleço. Porque quando nós nos sentimos diminuídos, quando nós nos sentimos pequenos, quando nós às vezes nos sentimos como se não fôssemos nada, nós devemos buscar o Senhor, nós devemos confiar nele, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, é o Senhor que deve mover as nossas ações. Então, nesse dia maravilhoso, abençoado, nesse lugar lindo, aqui no balneário em São Pedro da Aldeia, eu rogo a Deus que Ele derrame da sua graça sobre a sua vida e que nós possamos, assim como Gideão, confiar no Senhor, agir na força do Senhor através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós não possamos viver assim como aquele elefante acorrentado, preso a uma simples estaca de madeira, uma corrente fina, que poderia se romper a qualquer momento, se ele, aquele elefante, soubesse a força que ele tinha. Então, que você possa se libertar dessas correntes, que você possa se libertar dessas amarras que te prendem, que você possa buscar força no Senhor, porque somente Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus derrame da sua graça e que você tenha um dia abençoado, que possa buscar a força em Deus para vencer as batalhas da sua vida. Então que Deus te abençoe. E antes de terminar esse vídeo, eu queria pedir a você, se você está inscrito no nosso canal, se você tem acompanhado os nossos vídeos, clique em gostei, compartilhe as nossas mensagens. Se você se sente abençoado, abençoe as outras pessoas com as nossas mensagens. Se inscreva no nosso canal. Isso é importante para a gente. Coloca teu comentário aqui, o que é que você tem achado. Você tem buscado no Senhor força para superar as dificuldades que porventura você encontra em sua vida? Interaja com a gente. É muito positivo para a gente, é muito bom. Eu gosto de ler os comentários, de responder individualmente a cada um. Tá bom? Então que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a nossa vida. E um dia abençoado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, fiquem com Deus.